E você tem mais um convidado. Exatamente, Daniel. Figuras que conheceram, que trabalharam com o seu Tuta, isso em épocas muito conhecidas, impressionantes, a época de ouro da televisão, inclusive uma pessoa que todos vocês que nos acompanham certamente conhecem, Carlos Alberto de Nóbrega, tão conhecido pela Praça é Nossa, aqui ao vivo com a gente. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em conversar com a gente. Claro, um dia triste, luto na comunicação. Não, por favor, a gente quer inclusive escutá-lo sobre isso. Da gente falar. Sim. Porque uma coisa que eu estranho muito quando a pessoa morre é que ela vira o tempo do verbo. Ele foi, ele era, mas no caso do Tuta, ele nem foi e nem era, ele será sempre um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Eu conheci o Tuta em 1961, quando nós fomos para a TV Record. E tive o prazer de trabalhar ao lado dele quando estava transformando o nome de Rádio Pan-Americana para Jovem Pan. Participei muito para divulgar esse nome e fazíamos programas juntos, porque eu escrevia muito para a equipe A. E foi justamente com o Tuta e com o Newton Travesso que eu tive uma grande chance de progredir muito como redator. Porque uma noite eu estou saindo lá do teatro, ali na Consolação, e os dois estavam ali na porta conversando, e o Tuta falou: Casalberto, você conseguiria trabalhar, escrever um programa junto com o Jô? Falei: claro, poxa, lógico. É porque nós estamos bolando um programa que é uma família, e a gente quer que você e o Jô escrevam. E nós sofremos assim um certo preconceito pelos outros redatores, porque nós éramos muito jovens. E o Tuta acreditou na gente. Ele, o Newton Travesso, o Manuel Carlos e o Raul Duarte formavam a equipe A. E mudou a minha vida como profissional, porque foi um programa que fez um sucesso extraordinário. E nós ficamos amigos. Eu não consigo chamar o Tuta de seu Tuta. Não dá, porque nós éramos jovens. Eu tinha o quê? 25 anos, 26. Ele tinha 30 e poucos anos. E ficamos muitos amigos. Eu adorava muito aqueles carros. Ele tocava de Mercedes todos os anos. Lindos os carros. E uma coisa boa que tinha lá na TV Record, do tempo deles, é que os donos ficavam no estúdio com a gente chama de coxia. Então você ia fazer um programa com o Paulinho na coxia assistindo a gente e o Tuta cortando lá no suíte, fazia direção de TV. Então era uma coisa muito gostosa, um ambiente maravilhoso. Mas eu tenho uma história que é muito interessante. Eu nunca contei isso. Teve uma fase muito ruim da TV Record que eles queriam vender. E veio um grupo de Porto Alegre para examinar, para ficar vendo como é que eram as coisas. E esse grupo não entendia nada de televisão. Eles eram de agência de publicidade. Mas eram homens de confiança, se eu não me engano, não tenho certeza, que era Gerdau que ia comprar. E eu fazia o programa, tinha acabado já a Família Trapo, mas o Golias estava num sucesso extraordinário. E nós bolamos o programa para o Golias. Fazer uma comédia, como o Bronco da Família Trapo. E começou a dar certo, ia muito bem. Até que chegou esse grupo de Porto Alegre. E justamente numa noite que o Golias não estava, naqueles dias maravilhosos, o programa não saiu muito bom. No dia seguinte eu fui chamado, entrei numa sala de reunião, estava o Tuta e os outros desconhecidos, e um deles começou a falar assim: olha, Roberto, eu tenho que ver a equipe de redatores, porque o texto está ruim. Aí ele disse: não, o texto não está ruim, o Golias estava ruim, é diferente. Vocês não querem dizer que o Golias, que era um monstro sagrado, não estava bem.
mas o texto está engraçado. Não, nós temos que mexer. Aí eu falei, eu era muito chato naquela época. Acho que continuo sendo. Eu disse, me diga uma coisa, você já escreveu algum programa de humor? Disse, não. Você já ganhou algum troféu como melhor redator e diretor de programas de humor? Não. Então, por favor, eu não vou mostrar, que eles queriam ler o texto. Falei, não vou mostrar o texto que eu escrevi para vocês. Vocês me desculpem. Aí o Tuta, com aquele jeitão deles, bom, mas eu ainda sou o dono. Ele pegou o texto assim, levantou e disse, está ótimo, pode gravar. Quer dizer, você para falar uma coisa dessa, para uma pessoa que estava querendo comprar a emissora deles, né? Era um cara genial. Era um cara que, esse gesto dele me deu uma segurança tão grande, que eu fui um dos últimos. Eu, Golias, o Nilton Tavesso, o Blota Júnior, os últimos a sair da Record, quando ela já estava sendo transferida para outro proprietário. E ficou, na minha lembrança, eu fiquei assim pensando, né, como a vida é ingrata. Porque você trabalha, você vira um sucesso, você vira assim uma pessoa de uma criatividade enorme, aí você envelhece, morre, e 3 anos depois não falo mais de você. Então, não falar da TV Record, da família Machado de Carvalho, é não falar da história da televisão brasileira. Não falar da criatividade. O Tuta tinha, assim, uma capacidade criativa fora do normal. Ele era de falar pouco, ele era bem fechadão. Acho que por isso que você chama ele de seu Tuta, né? E ele dava umas tacadinhas que você não tinha como não bater palmas. Não precisava bater palmas, mas internamente você aplaudia aquela criatividade que ele tinha. E eu estava vindo para casa e estava ouvindo vocês. E eu vi o que o Boni falou sobre o Tuta. Depois do que o Boni falou, não tem mais nada que falar, a não ser de muito obrigado, Tuta, pela força que você deu à televisão brasileira, o homem de rádio que você renovou o rádio na televisão brasileira, você transformou uma Pan-Americana, que era a emissora dos esportes, numa Jovem Pan, pelo próprio nome, com ideias jovens, com coisas modernas, que até hoje ainda se assiste a Jovem Pan de manhã cedo. Eu vejo no finalzinho da tarde, às 6h30, 7 horas. Quando eu chego em casa, eu vejo a Jovem Pan News. Porque vocês marcaram uma época. Teu lugarzinho no céu já está lá te esperando. Porque você só fez o bem. A família Machado de Carvalho, ela foi a primeira, a Record, a primeira a valorizar o artista. Antigamente, a Tupi e as outras estações ainda não tinham Globo. A emissora era importante. Vocês nos fizeram importantes. Entendeu? E isso, os artistas da minha idade, poucos agora, têm que ser muito gratos a você. E eu, como era teu amigo, estou hoje duplamente triste, porque de manhã me manda o recado que o Aguinaldo Rael faleceu. E em seguida, de tarde, o Tuta. E nós fomos muito criativos aí na TV Record, coisas do Tuta. Estava começando, eu gosto de internet, Telestar, e o Carlos Manga e eu fazíamos um programa do Aguinaldo Rael, chamado Telemar Show. E nós inventamos uma coisa, aliás, essa ideia foi do Manga. Vamos fazer o seguinte, a TV Rio era co-irmã da TV Record. Então, para a gente mostrar um programa via satélite,
a orquestra ficava tocando no Rio de Janeiro e o Aguinaldo Raiol, no Teatro Record, cantando. Isso é uma coisa que acho que nunca ninguém mais fez. Então, a TV Record, graças aos programas que o Tuta criou, Show do Dia 7, Elis Regina, bom, enfim, toda a programação, todas essas pessoas famosas hoje, que são monstros da televisão, da música, começaram com esse garotão aí, de 30 e poucos anos, que dirigia todos esses programas. Por isso que ele será sempre eternamente lembrado por todos nós que vivemos na televisão. Com 70 anos de carreira que eu tenho, o Tuta está, sem dúvida alguma, entre os 3 melhores homens da comunicação do Brasil. Nós perdemos muito e eu perco um amigo. Muito obrigado. Carlos Alberto de Nóbrega, as homenagens e histórias de quem trabalhou com o seu Tuta. Carlos Alberto contando os episódios e, claro, naturalmente, as histórias e convivência durante a época da TV Record. Agora, Carlos, você que, enfim, acompanhou a evolução da televisão nos últimos anos, naturalmente observa que aquela experiência que o seu Tuta teve na TV Record, isso, de certa forma, contribuiu para o profissional que ele acabou se desenvolvendo e as ações que ele implementou na Jovem Pan e também aquilo que viria a ser um canal de notícias 24 horas, né? Muitos entrevistados falaram das experiências feitas na internet ainda no final da década de 2000, na passagem para 2010, enfim, tudo aquilo que ele carregou ao longo da sua jornada profissional, ele acabou entregando e colaborando com o jornalismo muito atuante que a gente vê hoje em dia, né? E eu fico feliz por ele, porque o Tutinha, quando eu conheci, ele devia ter uns 14, 15 anos de idade. E conseguiu herdar do pai essa garra, essa força, porque ele segurou a Jovem Pan 2, se eu não me engano, eu acho que tinha 2, eu não me lembro perfeitamente. Depois que eu levei aquele tombo, abri a cabeça, minha memória não está lá das melhores, não. Mas eu sei que houve uma grande modificação no rádio graças a ele. E hoje nós fazemos aquilo que ele criou há 60 anos atrás. É uma coisa impressionante, porque a coisa difícil é você criar. Eu acho que criar é a coisa mais importante, porque tudo vai da sua criação. No caso, por exemplo, da minha praça, eu não sou a pessoa mais importante. Meu pai foi, porque ele teve a ideia. Entendeu? Ele é que botou o ovo de Colombo em pé, dizendo que um programa com telão atrás e um banco ia fazer o sucesso que faz até hoje. Com o Tuta aconteceu a mesma coisa. Ele pegou um rádio que ninguém fazia e hoje se faz até hoje. Então, ele é um exemplo. Não tem... Talvez tenha melhorado... Não sei aonde. Eu sou suspeito de falar, porque eu só assisto a Jovem Pan. Eu ia levar meus filhos para a escola de manhã cedinho e a gente ouvia aquela música famosa, né, de São Paulo, e ficava ouvindo o Josival Peixoto, que ainda há pouco também estava falando das coisas que ele recebeu do Tuta, né? E todos nós da velha guarda, então, vamos dormir triste hoje. Mas vamos continuar tendo rádio bom. Está aí o Tutinha para tocar o barco, vocês fazendo esse jornalismo sério, bonito de se ver, sem tomar partidos, falando a verdade pela verdade. E isso tudo nós devemos a esse homem que eu estou vendo aqui, quando tinha menos idade ainda. Que saudade, cara. Que saudade. Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador, redator, diretor de televisão, tão conhecido, claro, pela Praça é Nossa, também compartilhando suas experiências e histórias
com o seu Tuta. Carlos, muito obrigado pela gentileza em nos atender, participar dessa homenagem, destacar o legado de seu Tuta. Eu que agradeço, não gostaria nunca de estar falando sobre o que estou acabando de dizer. Gostaria de poder dar uma entrevista falando para o Tuta a gratidão que nós, artistas do passado, temos por ele. Muito obrigado, eu estou um pouco emocionado porque foram 2 amigos no mesmo dia, não é fácil. Um abraço para vocês e tenho certeza que o Nilton Travesso deve estar sofrendo muito hoje, porque eles eram 2 irmãos, trabalharam juntos e interessante, assim que me ligaram para falar do que aconteceu com o Tuta, a primeira pessoa que eu me lembrei foi do Nilton, porque eles eram um em carne, eram 2 irmãos, não sanguíneos, mas de coração. Obrigado e dias melhores, se Deus quiser, virão. Muito obrigado, Carlos Alberto, pelo depoimento aqui à Jovem Pan.